Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, graça e paz, que privilégio, que alegria, mais uma vez, nós nos reunirmos para logo nas primeiras horas da manhã, juntos, prestarmos um culto a Deus. Que você abra o teu coração nesta manhã e que o Espírito de Cristo fale ao teu coração de uma forma especial. Vamos inicialmente, queridos, fazer a leitura do Salmo de número 5, versículos 1 a 3. Salmo de número 5, versículos 1 a 3, que assim nos diz: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Queridos, nós estamos agora nos apresentando diante de um Deus grandioso, mas diante de um Deus que, apesar de ter criado os céus, a terra e tudo que neles há, este Deus também habita dentro do teu e dentro do meu coração. E Ele mostrou o grande amor dEle por nós, através do sacrifício na cruz do Calvário. Vamos cantar com muita alegria, com muito júbilo, o hino de número 26, ao Deus grandioso. Logo em seguida eu retorno e farei uma oração de adoração a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso
Adore ao teu Deus nesse momento, no local onde você está. Incline a tua cabeça, abra o teu coração para que essa adoração seja uma adoração do mais profundo do teu ser. Senhor, nós te adoramos, nós queremos te dizer que o teu amor nos constrange. E nessas primeiras horas da manhã que nós nos colocamos diante de ti, nós queremos declarar que temos a ciência que todo o nosso ser foi criado com um intuito, com um propósito, que é adorar e exaltar ao teu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, ainda que seja uma adoração imperfeita, mas esta é uma adoração na qual todo o nosso ser se coloca à disposição do teu Espírito, porque sabemos que o Senhor, quando olha para a terra, o Senhor não acha um justo sequer, mas ainda assim, nós queremos nesta manhã apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Conduza-nos, ó Deus, ao que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda no livro de Salmos, nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 6, versículos 1 a 4, nos preparando para o momento de confissão, o qual nós nos apresentamos diante de Deus e pedimos que Ele não nos castigue na sua ira e nem nos repreenda no seu furor. Salmo de número 6, versículos 1 a 4, preparando para nosso momento de confissão. E logo em seguida eu farei uma oração ao nosso Deus. Salmo de número 6, versículos 1 a 4, que diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Queridos, o nosso Deus, Ele olha para nós com misericórdia, Ele olha para nós com compaixão, quando nós nos colocamos diante dEle e percebemos que nós, na nossa pequenez, somos totalmente, apesar de não merecedores, mas somos totalmente envolvidos com a sua graça e com a sua misericórdia. E é confiado nesta graça que nós vamos orar a Deus e vamos pedir a Ele que Ele nos perdoe. Senhor, nós nesse momento nos colocamos diante de Ti e reconhecemos, ó Deus, que nós estamos constantemente tendo atos, pensamentos e palavras que entristecem ao Teu Espírito. Senhor, nós nos humilhamos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Mas, Senhor, nós confiamos na Tua graça, na Tua compaixão e na Tua misericórdia por nós. Senhor, que o Senhor olhe para o Teu povo neste momento, que o Senhor nos perdoe e que nós possamos sentir o alívio do perdão divino, exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é em nome dele que nós oramos a Ti, Senhor, e já Te agradecemos. Amém. Salmo de número 9, versículos 1 e 2, nos preparando para o nosso momento de gratidão ao Senhor. Salmo de número 9, versículos 1 e 2. Assim nos diz o texto: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. E é com muita alegria, queridos, que nós vamos reconhecer que toda a obra que o Senhor fez, tudo o que há na terra, tudo o que há no céu, tudo o que há no mar, coroa
a grandeza do nosso grande Deus. E nós vamos cantar o hino de número 28, que tem como título Coroação. E logo em seguida eu retorno e farei juntamente com você que está me assistindo agora uma oração de gratidão a Deus. Hino de número 28. Oremos, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito em tua vida. Agradeça a Deus porque ainda que estejamos passando por uma forte pandemia, Ele tem te poupado. Ele tem poupado aos teus familiares. E sem dúvida, ainda se Ele levou algum familiar teu, algum querido teu, certamente, isto está debaixo do soberano decreto do nosso maravilhoso Salvador. Agradeça a Deus porque Ele tem te sustentado, porque Ele tem te conduzido. E Ele tem feito isso debaixo da maravilhosa graça. Senhor, nós te agradecemos nesse momento. E nós reconhecemos, ó Deus, que tudo que o Senhor tem concedido a nós é exclusivamente graça dadivosa tua. Senhor, se nós estamos aqui nesta manhã é porque o Senhor tem nos poupado. Se nós estamos aqui nesta manhã é porque o Senhor tem nos guardado. E o Senhor tem nos protegido. Senhor, ainda que muitas vezes notícias têm se achegado a nós, nós ainda temos a certeza e somos gratos a Ti, porque ainda que essas notícias muitas vezes não tenham sido notícias que alegram o nosso coração, mas o Senhor tem nos guardado debaixo do Teu infinito amor, debaixo da Tua maravilhosa graça. E este, sem dúvida, Senhor, é um motivo que nós temos de agradecer a Ti, mas nós te agradecemos não apenas por isso, nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos, nós te agradecemos pelo sol que nos ilumina, nós te agradecemos porque nós temos visto que a Tua boa mão está sobre nós. Nós te agradecemos pela água, que nós temos a oportunidade de livremente ter acesso a ela, mas nós te agradecemos também pela água da vida. E nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, que é o autor e o consumador de nossa fé. Amém.
Queridos, nós vamos agora ouvir uma canção e logo em seguida já quero convidar para que ele está conosco, evidentemente virtualmente, mas enviou a sua mensagem, Reverendo Miguel Carlos Júnior. Reverendo Miguel Carlos Júnior, ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, uma igreja irmã nossa, do nosso presbitério, e também é pastor na Congregação Luz, um trabalho muito bonito que o reverendo Miguel já tem desenvolvido há algum tempo e que nós precisamos orar para que Deus o abençoe, o fortaleça e o conduza. Então nós vamos agora ouvir uma canção, reverendo Miguel logo em seguida já pregará a palavra de Deus ao nosso coração. Após a pregação do reverendo Miguel eu retorno, farei uma oração, impetrarei a bênção e darei breves recados. Tu és o autor da vida e eu a tua canção. Tu és o oleiro e eu o barro em tuas mãos. Tu és o instrumentista e eu tocado por ti. Tu és o artista e eu me rendo a ti. Toca em mim, canta em mim, põe as cores que há em teus olhos sobre mim. Move-me, sente em mim, conta a tua história através de mim. Graça e paz, meus irmãos.
Eu agradeço ao convite, especialmente do Reverendo Wellington, do Conselho da Igreja, para participar desse momento com os irmãos, momento em que nós ouvimos a palavra do Senhor e espero que a palavra alcance o coração de todos. Eu sou o pastor Miguel, pastor da Igreja Presbiteriana Luz, Congregação Presbiteriana Luz, sou pastor auxiliar também da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, e eu fico feliz em poder participar com os irmãos dessa ocasião. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Bom, é sempre perigoso falar em nome de outra pessoa, mas nesse caso eu imagino que você seja como eu. Se eu pudesse projetar uma semana normal para mim, uma semana que eu gostaria que se repetisse vez após vez, ela não teria sofrimento. Na verdade, não teria nenhum tipo de dificuldade, nada estaria no meu caminho, ninguém discordaria de mim, todos aplaudiriam a minha presença, as minhas ideias iam sempre governar o dia, eu teria um sorriso incessante no rosto, meu corpo seria completamente saudável, meu estômago estaria sempre saciado, minha mente entretida. E de alguma forma eu imagino que você não é diferente de mim. Por isso eu creio que a passagem que nós vamos ver hoje seja fundamental. Eu creio que ela pode ser um resumo muito importante do que Deus está fazendo em nós, através do que nós podemos aprender na primeira carta de Pedro. E essa passagem, no capítulo 4 da primeira carta, ela faz você ouvir como que a mensagem de uma orquestra subir. É quando, no momento daquela mensagem, a música aumenta o seu tom. Eu posso dizer que Deus nos chamou para um novo estado de normalidade. Eu não estou falando de um novo normal por conta da pandemia que nós estamos enfrentando, mas estou falando de um novo normal em termos cristãos, um novo normal que não se concentra no tipo de conforto, de facilidades, prazeres que nós gostaríamos que nossas vidas tivessem, se nós pudéssemos nos sentar no trono como soberanos sobre elas. Mas uma vida que é tão maravilhada, atraída, dirigida pela glória de Deus, pela beleza magnífica do seu reino, pela incrível realidade da graça, que nós estaríamos dispostos a caminhar em direção até à dificuldade e a nos envolver com o sofrimento, porque essas coisas não desafiam mais a glória que agora tomou conta dos nossos corações. Quando eu penso nisso, infelizmente, o quão longe eu estou e o quanto ainda preciso do resgate diário da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, mas como eu anunciei, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 12. E eu quero ler até o verso 19, então. E a palavra do Senhor diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bom, esse trecho é como
um livro didático sobre o que pensar e como responder aos momentos de sofrimento. Existem aqui, eu posso dizer, 6 diretrizes muito importantes nessa passagem que abrem as portas para a diferença radical da vida de mundo, né? Ou da visão de mundo, melhor dizendo, da vida cristã, onde Deus está realmente no centro, seu plano é central e a sua graça é a nossa esperança. Essa é uma daquelas passagens que eu gostaria de te incentivar a continuar lendo depois, né? Aquele tipo de mensagem que a gente cola na geladeira, que a gente gruda no espelho e que a gente ora para que o nosso coração encontre descanso nesse chamado de graça que Deus revela aqui. E a primeira diretriz é essa: quando o sofrimento cruzar o seu caminho, não se surpreenda. O verso 12 diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Essas palavras estranho e extraordinário, elas, claro, retratam algo fora do comum. Eu não quero dizer isso para ferir os seus sentimentos, mas se você é um crente e encara essa variedade de pequenos obstáculos, ou a dor, ou o sofrimento que traz uma montanha russa de transformações na sua vida como algo estranho, como algo fora do comum ou extraordinário, eu posso dizer que você não está pensando de maneira bíblica sobre quem você é, sobre quem Deus é e sobre o que está acontecendo no aqui e agora. E eu creio que a nossa resposta ao sofrimento, o mesmo grau em que ele aparece, ou o que ele parece estranho e extraordinário para nós, o grau em que nos faz questionar o que Deus está fazendo e onde estão as suas promessas, descreve o quanto nós precisamos crescer em confiança e compreensão sobre Deus. Pense comigo. Se o que Deus pretende fazer é transformar o seu presente, o seu aqui e agora, em uma vida de conforto e facilidade, então o plano de Deus é uma grande falha. Deus deve estar fazendo outra coisa. Tem que haver outra coisa acontecendo. A questão é, por que o sofrimento, na perspectiva de Pedro, é um novo normal para o cristão? E bom, eu quero te dar 3 motivos e em seguida observar algumas palavras específicas aqui. O primeiro motivo é porque Deus escolheu fazer você permanecer em um mundo caído. Isso não é um acidente. Deus quer que seus filhos, que foram nascidos de novo pela graça, vivam em meio às duras realidades da vida em um mundo caído. Nós sabemos disso. Pedro descreve isso, toda a Escritura revela isso. Este mundo é um lugar terrivelmente quebrado e você não vai escapar da sua corrupção só porque você é filho de Deus. Na verdade, Deus te escolheu para que você seja uma luz no mundo e para que a sua obra, a obra de Deus, continue em você. O segundo motivo é que você sofrerá por causa da sua identificação com o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse palavras que eram difíceis para os seus discípulos ouvir quando ele estava se preparando para deixar a terra. Essas não são boas palavras de despedida, mas ele disse: se o mundo me odeia, odiará vocês também. Se você começa a representar a Cristo, a se livrar do estilo eu sou o dono da minha própria vida, eu me basto, o meu jeito, as minhas regras e essas coisas, a sua vida vai se tornar uma ofensa para aqueles que vivem assim. E você vai parecer estranho à medida que você fala de um Salvador, de arrependimento, de perdão, de uma esperança eterna, de algo além da vida física e todas essas coisas. Alguns de vocês talvez já experimentaram isso no local de trabalho, no ambiente de estudo, nos relacionamentos entre amigos, nas conversas sobre religião, política. Alguns de vocês estão em cursos onde você sabe que se você vai responder da forma como você crê, eles vão cair em cima de você, né? Porque você pensa de uma forma radicalmente diferente.
Alguns de vocês enfrentam aquele tipo de ambiente onde um derruba o outro, onde quebrar as regras é uma forma de sobrevivência e você sente a pressão por não estar de acordo com o que acontece ao seu redor. Alguns de vocês enfrentam a rejeição da família, porque agora você está ligado a Cristo e você vive de maneira diferente, de forma que o seu próprio modo de vida deixa as pessoas incomodadas. Então, quando você se identifica com Cristo, você vai sofrer, você vai enfrentar o sofrimento. Há um terceiro motivo aqui, e é aí que as palavras dessa passagem apontam, que Deus pretende usar a dificuldade e o sofrimento para dar continuidade à obra da graça em você. Veja o que o texto diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Essas palavras, fogo ardente, provar-vos, elas devem nos fazer lembrar do que Pedro disse lá no primeiro capítulo, nos versos 3 ao 9, ele disse que Deus usaria as dificuldades da vida para nos refinar, assim como o fogo purifica e refina o minério bruto. Agora, tudo isso significa o que é inescapável. Deus nos escolheu para enfrentar o sofrimento. Então eu preciso me lembrar que o sofrimento não é um sinal da infidelidade divina ou da sua falta de atenção para comigo. Ele é um sinal de que você foi incluído no seu grande plano de redenção. É um sinal de que Deus está fazendo uma operação da graça em você. É um sinal de que seu persistente e transformador amor não te deixará até que você se conforme à imagem do nosso Salvador. Ok, a segunda diretriz no texto: quando o sofrimento cruzar seu caminho, determine-se alegrar. Versículos 13 e 14 dizem assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Agora eu posso dizer isso com toda certeza. Se você for capaz de, no meio de um momento de sofrimento, ter seu coração exultando em alegria, então a graça de Deus te visitou. Porque todos nós sabemos que essa não é a maneira normal como nós respondemos à dificuldade. Você sabe que a menor dificuldade pode te fazer pensar e agir de uma maneira que você não gostaria que ninguém visse. Talvez nós poderíamos até questionar a existência de Deus por causa de um pneu furado, quanto mais quando nós enfrentamos um sofrimento de longo prazo. Então, nós devemos perguntar o que nesses momentos Deus nos dá como razão para nos alegrar. Ele não está dizendo que você se alegra porque a dor é algo que te faz feliz. Nós sentimos muito com a dor, especialmente quando ela envolve uma rejeição, por exemplo. Se você é uma pessoa amorosa, você deve desejar bons relacionamentos com as pessoas e por isso a rejeição é algo muito doloroso. Perdas não são agradáveis, a doença não é divertida. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é: há um Deus por trás de tudo isso que está fazendo algo pelo qual vale a pena se alegrar. E se nesses momentos tudo que você consegue enxergar for a parte da dor, então você não conseguirá ver a alegria, você perderá a visão daquilo que Deus pretende fazer em você. O texto diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O sofrimento físico de Cristo na terra foi seguido pela glória, e aquele sofrimento e glória que se seguiu foi uma revelação para nós, foi um adiantamento de que se sofremos em seu nome por sua causa, nós também receberemos a glória que se segue disso. Irmãos e irmãs, eu não sei que tipo de dificuldade você tem passado, mas eu sei que é difícil imaginar isso, eu sei que é difícil esticar as nossas mentes para além das lutas
do aqui e agora é difícil para mim também. Esses 2 anos, 2020 e 2021, tem sido particularmente difícil para todos nós e a dificuldade tem nos atingido com muita força. Mas haverá um dia que experimentaremos uma glória tão incrível, tão deslumbrante, tão penetrante e tão constante, que você olhará para trás, para estes momentos de sofrimento, e nem conseguirá se lembrar qual era o tamanho da sua dor. E o peso dessa glória vai sobrepor cada momento de perda, de dor, de rejeição, cada momento de lágrimas e tristezas que você já experimentou. Nós cremos na eternidade e por isso cremos que cada momento de sofrimento está nos fazendo marchar para a glória e está tornando a glória verdadeiramente gloriosa para nós. Louvado seja Deus por isso. Isso deveria te fazer levantar pela manhã, mesmo quando você sabe que o amanhã será escuro e difícil. Você é motivado por uma profunda convicção da glória que está por vir. Pedro diz algo que acrescenta doçura nisso. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E isso é maravilhoso. Ninguém me rejeitaria por aquilo que eu sou em mim mesmo. Eu sou um pecador em necessidade de rejeição como todos os outros. Mas quando essa rejeição, por causa da minha conexão com Cristo acontece, ela acontece porque o Espírito de Deus está atuando em mim. O Espírito de Deus está fazendo coisas em mim, através de mim, que eu nunca seria capaz de fazer por mim mesmo. Essa pessoa não está me rejeitando somente, mas ela está rejeitando o Deus que está em mim e que se revela através das minhas palavras, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. E o que é incrível é que eu me torno alguém através de quem o Espírito de Deus se torna visível e que é capaz de deixar os outros até desconfortáveis, até irritados com isso. Este é um grande milagre da graça. Como alguém como eu poderia se tornar um vaso assim? Eu amo o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja, ou a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos como vasos de barro, frágeis como são, cheios de fissuras, mas justamente essa fragilidade revela que a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa justiça não vem de nós mesmos, é o Senhor, é a glória de Cristo que está sobre nós. Meus irmãos, isso deveria nos motivar, deve fazer você dizer: ó, que a glória de Cristo seja vista em mim no meu ambiente de trabalho. Que meus filhos vejam a glória de Cristo em mim. Que meus vizinhos vejam a glória de Cristo em mim. Que o mundo veja a glória de Cristo em mim. Por isso vale a pena sofrer. E esse é o plano. Então levante a cabeça e esteja determinado a se alegrar. A terceira diretriz aqui no texto: mantenha o seu sofrimento puro. Esse é um tema que Pedro retorna aqui. Ele diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então mantenha o seu sofrimento puro. Pedro está mais uma vez aqui mostrando o seu coração pastoral. Ele entende que nossos corações funcionam de uma determinada forma. Ele entende que nossos momentos de sofrimento são frequentemente momentos de vulnerabilidade espiritual. Há momentos em que você se pergunta se a obediência vale mesmo a pena. Você trabalha duro para agradar a Deus e é isso que você ganha? Esse é o tipo de pergunta que ecoa, por exemplo, do Salmo 73. Pedro quer que entendamos que o tipo de sofrimento sobre o qual ele está falando, o sofrimento que é motivo de alegria, não é aquele sofrimento que nos vem por fazer o que é mal. Nós temos a incrível habilidade de criar problemas. Seus momentos de sofrimento pioram porque você fica
com raiva. E na sua ira, você pode até maltratar as pessoas que estão ali para te dar apoio e conforto. Ou seus sofrimentos são uma tentação para você duvidar de Deus e você não corre para buscar a ajuda de alguém que você decidiu duvidar. E com isso, seus problemas só pioram. Pedro está nos chamando para um alto padrão de santidade, para uma vida de honra a Deus, não importa o que estejamos enfrentando. O nível de dificuldade não altera esse chamado, a dificuldade não muda as regras do jogo. Agora, perceba as palavras aqui. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Você pode pensar, bom, eu não faço essas coisas. Mas lembre-se de algo importante. Todos os pecados começam no coração antes de surgirem em nossas mãos. Em momentos de dificuldade, por exemplo, eu já tive pensamentos de ódio. Nunca aconteceu com você de consertar alguma coisa e alguém no outro dia quebrar novamente ou bagunçar o que você arrumou e surgir em você um ódio assassino? Posso nunca ter matado ninguém, mas já tive esse ódio assassino e isso já é suficiente para configurar esse pecado. Ou roubo. Quem em um momento de dificuldade não desejou, por exemplo, roubar a vida de alguém e transformar na sua própria vida? Talvez você tenha procurado em uma revista de celebridades a vida de alguém que você gostaria de ter. Quem nesses momentos não se intrometeu na vida de outras pessoas se perguntando se ela não seria mais merecedora do sofrimento do que você? Então, essa lista é uma lista muito prática. Você está comprometido com a vida que agrada ao seu Salvador, não importa o que? Ou sua obediência se enfraquece em momentos de dificuldade? Quando você está passando pela prova, você encontra dificuldades, por exemplo, para ler a Bíblia e orar? Você questiona se vale a pena ir ao culto, adorar? Você canta com menos entusiasmo? Então, mantenha o seu sofrimento puro. Quarta diretriz: não dê espaço para vergonha. Diz assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E aqui novamente nós temos esse grande quadro. Pedro é muito zeloso em lembrar as pessoas para as quais ele está ministrando qual é a sua identidade, de onde eles devem receber o seu significado e propósito, de onde eles devem receber o seu bem-estar interior. Ele está lembrando-nos que o único lugar seguro para receber a nossa identidade é o Senhor. João diz na sua primeira carta: agora somos filhos de Deus. Ser tornado filho de Deus é uma honra inigualável. Esse era um termo especial para se referir aos seres celestiais no passado. Agora, por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, essa honra recai sobre nós também. Eu fui aceito na família do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu fui liberto pela sua graça. Meu coração pode repousar seguro porque eu nunca perderei esse status. Eu sei quem eu sou e eu sei quem Ele é para mim. Essa identidade é uma posição segura que não pode ser abalada pela resposta que os outros dão a mim. Você deve, sim, desejar bons relacionamentos com as pessoas, você deve desejar construir uma comunidade cheia de compreensão e amor, mas você não deve colocar a sua identidade na mão dos outros. Isso se torna particularmente mortal quando essas pessoas te rejeitam pela sua fé. Pedro diz: antes, glorifique a Deus com esse nome. Esse sofrimento, na verdade, reforça a minha identidade. Eu recebi o seu nome. Agora eu carrego seu nome porque eu pertenço à sua família, eu sou um cristão e eu me glorio na minha identidade, eu me glorio com esse nome.
todo o carinho, todo o respeito, todos os elogios que os seres humanos poderiam me dar, não podem competir com a profunda honra de pertencer à família do Rei Jesus. Então, mesmo que isso me coloque debaixo de críticas, debaixo de algum perigo, eu posso me considerar abençoado, agraciado, porque eu tenho o nome de Deus sobre mim. Quinta diretriz: considere o juízo de Deus. O texto diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A palavra usada nessa passagem para juízo não tem o sentido de condenação propriamente. Pedro está falando sobre o que Deus faz com a sua família. Esta é uma palavra que a ideia mais próxima para nós seria disciplina. Um Deus santo não se satisfaz com a impureza que continua no coração do seu povo. Um Deus santo chama seu povo para ser santo e por isso ele os visita com disciplina. Agora, se as pessoas que agora foram feitas justas por Cristo ainda precisam do juízo de Deus para que se tornem verdadeiramente justas, se é com dificuldade que elas são salvas, o que será do mundo? Qual é a esperança para o ímpio? Que imagem poderosa de quão profunda é a nossa necessidade da graça de Deus, da nossa necessidade do seu resgate, da nossa contínua necessidade da sua disciplina. A Escritura ensina que Deus disciplina a quem Ele ama. Agora, essa é também uma imagem terrível do juízo que punirá todo o mal contra nós, toda rejeição, todo desprezo, toda ira contra o povo de Deus e contra Deus, toda a destruição da humanidade, como de alguma forma se tem visto. Nós podemos descansar seguros, porque nada disso ficará sem punição. Embora às vezes nós desejemos uma punição imediata e até somos tentados a fazer isso com as nossas próprias mãos, eu preciso ser lembrado de que Deus, por aquilo que Ele é, não deixará impune qualquer injustiça. Sexta diretriz, a diretriz final. Quando o sofrimento cruzar o seu caminho, descanse enquanto você trabalha. Nós tomamos o descanso e o trabalho como opostos entre si. Se você está trabalhando, você não está descansando. Se você estiver descansando, você não está trabalhando. E Pedro, na verdade, coloca as duas coisas juntas. Aqui ele diz: por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Seu Criador é também o seu Salvador. É aquele que mantém o mundo em segurança. Ele também te segura pela sua graça. Aquele que é o dono de todas as coisas também é aquele que tem poder para te dar tudo o que você precisa enquanto você atravessa o que ele te chamou para enfrentar. O nervosismo e a ansiedade podem tomar sua mente enquanto você passa por momentos de sofrimento. Você pode perguntar: eu conseguirei passar por isso? Como isso vai acabar? Quando isso vai acabar? O que vai acontecer depois? E Pedro diz: neste momento é muito importante não esquecer que sua esperança não está em descobrir tudo, encontrando de alguma forma descanso no próprio entendimento. A sua esperança está em um único lugar, no seu Criador e Salvador, que te segura e te guarda pelas suas mãos, e que governa todas as coisas pelo seu poder, e que prometeu te dar tudo o que você precisa para enfrentar o seu sofrimento. Não perca seu tempo paralisado com a ansiedade ou com o medo, porque você sabe que você pode descansar no seu Salvador. Agora, enquanto você descansa nele, continue realizando a obra que ele te chamou para realizar. Eu tive um tempo atrás uma conversa agradável com um pastor e ele foi usado por Deus para me dizer exatamente essas coisas. Descanse no Senhor e invista a sua força naquilo que Ele te chamou para fazer. Ouça,
As pessoas que enfrentam o sofrimento da maneira como Deus chama a enfrentar, se mantêm ocupadas. Elas continuam servindo na obra do reino, não importa o que aconteça. E a graça de Deus as liberta da ansiedade, da dúvida, do medo, do pecado, do desespero. A graça de Deus continua te impulsionando a realizar o melhor tipo de serviço, o serviço do reino de Deus. Agora, há somente uma coisa que pode transformar pessoas como nós nas pessoas que Pedro descreve aqui: a graça transformadora da cruz do nosso Senhor Jesus. E o que esta passagem deve fazer para nós é, mais uma vez, te levar aos pés da cruz, não em desespero, mas com uma humilde esperança que admite que você ainda não chegou lá. Você precisa ainda melhorar, mas você um dia estará lá. E você clama novamente pelo perdão que essa cruz comprou. Clama pela libertação que é o presente dessa cruz. Clama pelo poder que essa cruz revelou. E você se levanta dos seus joelhos, mais uma vez renovado, descansado e ocupado com a obra a qual Deus te chamou a realizar. Que Deus te abençoe para seguir assim. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa lembrança bendita da Tua palavra. Ó Deus, nós estamos vivendo momentos difíceis, todos nós. E pedimos, ó Deus, que nesses momentos a Tua palavra brilhe em nosso coração. Que nós, ó Deus, te sirvamos como os servos do Senhor, não tenhamos vergonha do Evangelho, e muito menos de Ti, ó Pai. Que nós tenhamos o nosso coração alegre por estarmos identificados em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, por termos o Teu nome sobre nós. Isso é glorioso demais para nós, ó Deus. E com isso, ó Pai, que tenhamos coragem, que marchemos em coragem, que servamos, ó Deus, ao Teu nome, que batalhemos as batalhas que temos que batalhar, ainda que isso implique em disputas civis, ó Deus, mas que façamos isso com todo zelo, com todo temor, com todo cuidado, com todo o amor, ó Deus, que o Senhor nos ensina a ter. Nos abençoe, ó Deus, para que possamos dar passos corajosos, para que a nossa geração seja corajosa em nome de Cristo Jesus e que, ó Deus, isso redunde em belos frutos para o Teu reino no decorrer da história que se seguirá até a vinda do nosso bendito Salvador. É no nome dele, do nosso bendito Rei Salvador, que nós oramos e te pedimos assim. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus. Louvado seja Deus pela palavra de esperança trazida ao nosso coração nesta manhã. E nós vamos agora orar a Deus, agradecendo a Ele por esses instantes, por esses breves instantes que nós ficamos reunidos em Sua presença nesta manhã. Mas breves instantes que certamente fazem a diferença na vida do povo de Deus. Oremos. Senhor, nós te adoramos, bendizemos ao teu santo nome e te agradecemos, ó Deus, por mais esta manhã que nós nos reunimos, ainda que geograficamente distantes, mas temos a certeza e a convicção que o teu Espírito nos une, porque a igreja de Cristo não é formada de cimentos, não é formada de tijolos, não é formada de vigas, mas a verdadeira igreja de Cristo é construída de homens e de mulheres, de ossos, de carne, que verdadeiramente se colocam à disposição, não apenas para receber o amor de Deus, mas também para compartilhar do seu amor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê a nós um domingo debaixo da Tua graça, da Tua bênção, do Teu amor, que nós possamos ter um domingo cheios da Tua unção e da Tua graça, e que logo mais, à noite, nós mais uma vez possamos estar aqui na Igreja Presbiteriana do bairro do Limão, transmitindo o culto vespertino para a honra e glória do nosso soberano Salvador, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus o Cristo, e que a doce comunhão e consolação do seu Espírito seja sobre vós
e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não apenas no domingo, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, nós queremos dar 3 breves recados. O primeiro deles é que ontem, dia 10 de abril, nós tivemos aqui, evidentemente com o apoio das mídias sociais, aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, a reunião inspirativa da SAF. Foi uma programação abençoadíssima, tivemos a participação de vários irmãos e de várias irmãs que nos deram a alegria de participar com canções, com pregações, tudo isso para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, queremos também avisar que, graças a Deus, todas as pessoas que deram os seus nomes para receberem as cestas, receberam já nesta semana. Inclusive, nós damos graças a Deus porque, pela fé, nós aumentamos um pouco a quantidade de cestas que nós estávamos pretendendo distribuir 20, distribuímos 22 cestas que serão mantidas de abril a setembro. Ore para que esse seja um pequeno passo para que futuramente esse número possa ser ampliado. Mas para isso, evidentemente, queridos, nós precisamos também das orações de vocês e do apoio financeiro. Você que é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, nós contamos com os teus dízimos, com a tua fidelidade nas ofertas e com a tua fidelidade também nas ofertas de nossa reforma, porque a igreja está fechada com as portas, mas nós continuamos trabalhando, fazendo as reformas internas, como, por exemplo, resolvendo a questão da documentação, resolvendo a questão da parte de vídeo, e também futuramente, quando nós retornarmos, queremos já finalizar a questão da nossa quadra poliesportiva. E nós te agradecemos, querido, e pedimos para que Deus te abençoe e que Deus te conduza em mais essa semana. Daqui a pouco nós retornamos e apresentaremos o culto vespertino para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.